Olá, minha gente! Vamos iniciar agora uma aula de matemática. E hoje nós iremos estudar um teorema bem famoso, que é o Teorema de Pitágoras. Esse teorema é bem interessante. Existem inclusive algumas histórias que falam que não foi Pitágoras de fato que criou esse teorema. Foi um de seus alunos, porque Pitágoras tinha uma escola chamada Escola Pitagórica, e um de seus alunos criou esse teorema e Pitágoras colocou o nome no teorema. Bom, mas isso são apenas histórias, não existe nenhuma prova que comprove de fato que isso é verdade. Então eu irei enviar alguns vídeos para que vocês possam conhecer a história de Pitágoras e poder lançar suas próprias hipóteses. Porque agora a gente vai estudar um pouquinho do teorema de fato. Esse teorema de Pitágoras, ele vale para todo triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? Aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, olha, chamado também de ângulo reto. Esse ângulo de 90 graus, eu posso analisar que ele é 1/4 da volta de um círculo. Vejam só, eu peguei um círculo e dividi em 4. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Por quê? Um círculo tem um ângulo de 360 graus. Se eu dividir por 4, 90, que equivale a esse ângulo aqui, ó. Qualquer um desses ângulos equivale a 90. Se a gente for olhar no linguajar popular, digamos assim, nós temos aqui a quina de uma parede. Uma parede, ela necessita ter um ângulo de 90 graus para que ela possa se sustentar. Então, olhem só a necessidade de um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto, ele conhecer o que é um ângulo de 90 graus. E no Teorema de Pitágoras, ele fala que um triângulo retângulo, cujo lado A, o lado B e o lado C tem uma certa característica, que se eu colocar A ao quadrado mais B ao quadrado, ele será igual a C ao quadrado. Ou seja, esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado vai ser igual a esse ao quadrado. Mas vamos dar nomes aos bois. Vejam só, Pitágoras diz que o primeiro lado que a gente viu é chamado de cateto, esse outro também, e esse outro é a hipotenusa. Notem que a hipotenusa é o maior lado. E como é que eu sei quem é cateto e quem não é? Só por saber qual é o maior lado? Não. A hipotenusa sempre é o lado que está de frente para o ângulo reto. Olhem só. A hipotenusa está aqui e o ângulo reto está aqui, ó. Está de frente. Então, essa é a hipotenusa e os outros são os catetos. Então, o Teorema de Pitágoras, ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, o quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, claro, não é? Esse lado maior é igual ao quadrado dos outros dois. Vamos ver em números o que significa. Vejam só, eu disse que um dos catetos é 3, o outro cateto é 4 e a hipotenusa é 5. O que isso quer dizer? Vamos colocar na nossa fórmula.
Na nossa fórmula não diz que é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado? Dessa vez eu tenho aqui 3 como um dos catetos, 4 como outro cateto e 5 como a hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, isso aqui vai ter que ser igual a isso. Se não for, não é um triângulo retângulo. Então, vejam só. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, não é? Porque, ó, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, tá? Então, 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. E quanto é 5 ao quadrado? 25. Muito bem. Então, 9 mais 16, quanto é? 9 mais 16 é 25. De fato, pessoal, 25 é igual a 25. Então, eu tenho que esse é um triângulo retângulo. Certo, professora, mas só para isso que o teorema de Pitágoras serve? Não, pessoal. Algumas ocasiões em que eu não sei um dos lados do triângulo. Por exemplo, se eu tivesse um dos catetos 3, o outro cateto 4, e se por um acaso eu não soubesse qual seria esse lado, né? Qual seria a hipotenusa, eu digo que é x. Mas como descobrir qual o valor de x? Simples, é só usar a fórmula de Pitágoras, ou melhor, o teorema de Pitágoras. Que aí no teorema de Pitágoras eu irei ter 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é o cateto também, igual a x ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, vamos lá. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, 16, igual x ao quadrado é x ao quadrado. Vamos lá. 9 mais 16, quanto é? 25. 25. Igual a x ao quadrado. Bom, eu não queria encontrar x ao quadrado, eu quero encontrar x, eu quero encontrar o valor de x. Então, eu irei fazer uma regrinha aqui, que eu vou fazer outro vídeo explicando o porquê eu posso fazer essas coisas, certo? Não é do nada que eu faço. Mas, olhem só, contrário de quadrado é raiz quadrada. Então, eu posso transferir para o outro lado, lembrando que existe todo um processo, mas aqui, como eu quero que o vídeo fique um pouquinho curto, então não vou apresentar aqui esse processo. A gente vai fazer um pouquinho direto, certo? Então, contrário do quadrado é raiz quadrada. Ou seja, raiz quadrada de 25. Igual, o quadrado não já passou para lá em forma de raiz? Então, vai ficar apenas x. Bom, raiz quadrada de 25, bem simples, não é? 5 igual a x. Então, vejam só. Como a gente já sabia da questão passada, x é igual a 5. Um erro muito comum é que os alunos acham que a gente só vai precisar encontrar o valor da hipotenusa, que nesse caso a gente chama de x. Mas não, pessoal. Existem situações onde quem está faltando é um dos catetos. E eu tenho a hipotenusa. Então, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras do mesmo jeito.
Por isso que o Teorema de Pitágoras é tão fascinante, porque eu posso encontrar qualquer um dos lados, seja a hipotenusa ou seja um dos catetos. Lembrando que a hipotenusa eu consigo descobrir se eu olhar quem está de frente para o ângulo reto, certo? Lembrando que ângulo reto, quando eu trato de ângulo reto, eu estou tratando de um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui a seguinte equação. 3 ao quadrado, que é esse cateto aqui, x ao quadrado, que é esse cateto, e 5 ao quadrado, que é a hipotenusa. Lembrando que, se você esquecer de colocar o quadrado aqui, tá extremamente errado. Não é o Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, tudo é ao quadrado. Então, vamos ver como a gente consegue descobrir o valor de x. O valor deste cateto. 3 ao quadrado, 9. Então, eu tenho um 9 aqui. Mais x ao quadrado. X ao quadrado. Igual 5 ao quadrado, 25. Então, quase pronto. Agora, eu tenho aqui uma equação onde eu posso passar esse 9 para o outro lado, sabendo que eu posso fazer isso porque existe toda uma demonstração por trás, que eu não vou apresentar aqui, como eu já falei na outra questão, por conta do tempo. Então, eu posso fazer o seguinte, para ser bem rapidozinho, x ao quadrado igual a 25 mais 9? Não, ele está positivo aqui, então ele passa negativo, então menos 9. X ao quadrado vai ser igual a 25 menos 9, 16. Então, agora, x vai ser igual a mesma coisinha que eu já falei na outra questão. Contrário do quadrado, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, x é igual a 4. Lembrando que eu estou utilizando praticamente os mesmos números, mas isso não vai ocorrer sempre, viu? São questões diferentes. Eu posso ter um triângulo retângulo com outra numeração, com outro tamanho de lado, certo? Então, agora nós vamos tentar demonstrar bem rápido, bem simples essa demonstração. O porquê, como. Vejam só. Eu tenho aqui um quadrado com 9 quadradozinhos. Aqui, se vocês forem contar, eu tenho 16 quadradozinhos. E aqui eu tenho 25 quadradozinhos. E é um quadrado formado por 25 quadradozinhos. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Estão vendo que eu tenho um triângulo retângulo aqui? Ó. E eu sei que esse triângulo é lado 3. Esse triângulo vai ser lado quanto? 4. Ó, 4 quadradozinhos. Esse outro triângulo, lado 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pelo Teorema de Pitágoras, isso aqui ao quadrado, esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Se a gente for olhar, 3 ao quadrado é a área do quadrado. Não é porque o quadrado a gente não faz 3 vezes 3 e descobre a área. Nesse caso, a gente já descobre a área só contando os quadradozinhos. 9, 9, 9, 9. Ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu vou contar e vai dar 16. A ideia é que a junção desses quadrados, desse aqui e desse aqui, todos possam caber aqui dentro desse quadrado maior que tem 25 quadrados.
Então, vamos lá. Vamos colocar os 9 quadradozinhos aqui nesse quadrado maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, agora a gente vai colocar os 16 quadradozinhos que estão aqui nesse quadrado maior. Então, já colocamos 9 quadradozinhos aqui, não podemos colocar mais nesses. Vamos partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e completei o quadrado maior. Logo dá para perceber que essa demonstração é sim válida. De fato, os quadradozinhos aqui se equivalem ao quadrado maior. Mas para que isso serve? Para que esse teorema vai funcionar? Vejam só, pessoal. Eu posso precisar saber, por exemplo, qual tamanho de escada eu irei precisar para subir nesse prédio. Digamos que eu quisesse chegar até o topo aqui do prédio, certo? Até aqui. Eu sei que o prédio tem um tamanho de 12 metros. E digamos que eu queira saber o tamanho dessa escada. Eu não sei o tamanho dela, porém eu sei que daqui eu peguei uma trena e fiz a medição. Daqui até aqui tem 5 metros. Então, qual o tamanho da escada? Então, essa escada está aqui. Eu não sei o tamanho, então é X. Veja, se eu for olhar, eu tenho um triângulo retângulo, ó, tá? Eu tenho um triângulo retângulo. Então, meu triângulo retângulo aqui é 12, aqui é 5. Meu ângulo reto está aqui. Então, eu tenho a minha hipotenusa, que está de frente para um ângulo reto, que é X. Veja, um cateto, outro cateto. Ó, porque só eu transferir esse 12 para esse lado, é o mesmo tamanho. Então, vamos lá. Pelo meu teorema, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, mais 5 ao quadrado é 25, igual a x ao quadrado. Então, vejam só, 144 mais 25 dá 169, igual a x ao quadrado. Novamente, contrário do quadrado é raiz quadrada, então eu terei raiz quadrada de 169 igual a x, porque o quadrado já virou raiz quadrada. Raiz quadrada de 169 é 13. Gente, lembrando que eu só falo a questão de quadrado virou raiz quadrada porque existe todo um processo por trás, certo? Não vira assim do nada. Então, o comprimento da minha escada é 13. Logo, o teorema de Pitágoras, ele serve para essas situações que de fato existem na vida real. Um pedreiro, ele necessita, muitas vezes ele não sabe, por exemplo, que é um teorema de Pitágoras, mas ele utiliza. O engenheiro, ele necessita, o arquiteto necessita, outras profissões necessitam, mas eu posso evidenciar muito essas pela necessidade que se tem de ter esses comprimentos. Então, agora é a vez de vocês. Vocês irão elaborar e resolver uma situação, um problema, bem parecida com a que eu acabei de apresentar.
Vocês irão olhar na casa de vocês, irão olhar ao redor e ver qual situação você precisaria do Teorema de Pitágoras para resolver aquela situação. Então, vocês vão elaborar esse problema, elaborar essa situação e resolver utilizando o Teorema de Pitágoras. Eu quero uma situação que vocês possam resolver utilizando esse teorema, certo? Existem várias situações que necessitam do Teorema de Pitágoras. Esta que eu apresentei é apenas uma de várias. Quero que vocês mandem essa situação problema lá na plataforma. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.